Nós temos, que frigoríficos nós temos? Tem abate de gado lá também? Tem, mas são frigoríficos pequenos. Pequenos. Tem. Existem abate de gado, frango, peru e suíno. Uhum. E aí, é nesses locais que o Ministério do Trabalho encontrou algumas irregularidades? Sim, são nesses locais que nós encontramos várias irregularidades. Como, por exemplo? Trabalho repetitivo sem pausa. Né? O trabalhador em pé, cortando, desossando frango, ou suíno, ou peru, com movimentos iguais, né? Com agressão no músculo, né? Agressão no seu sistema ósseo e no seu sistema muscular. Ali nós vemos a foto de um dos frigoríficos, ali uma esteira, em que o frango, a carne passa, vai andando e os trabalhadores vão processando essa carne, vão cortando essa carne. O processamento ainda é manual. É manual. Existe uma parte mecanizada, mas muito pequena, e a maior parte é manual. Pelo próprio desenho do osso, retirar a carne do osso é irregular, né? É cheio de curva, é difícil estabelecer um padrão mecânico para isso. E é ao contrário da montagem de veículos, por exemplo, de produtos, é uma linha de desmontagem. O frango entra inteiro numa ponta e sai fatiado na outra, ele sai desmontado na outra. Então, aos poucos, ele vai sendo desmontado. E isso exige uma habilidade humana maior do que na montagem, que são peças iguais, pré-fabricadas, que exigem apenas o encaixe. Tá certo. E que tipo de irregularidades nós encontramos lá? Temperaturas baixas para preservação da carne, 10 graus, 9 graus, 8 graus, umidade excessiva, monotonia no trabalho sempre igual. Repetitivo, tipo repetitivo. Charles Chaplin, né? Exatamente. Além de ser monótono, é repetitivo. Um ritmo intenso de trabalho, sem pausas e sem, portanto, condições de descanso ou de restabelecimento do cansaço, do músculo e da postura. E também a falta de relacionamento interpessoal. Ao contrário de outros ambientes de trabalho, no frigorífico os trabalhadores não conseguem conversar entre si. Eles estão presos àquela linha de produção, vestidos de maneira igual, só os olhos praticamente são visíveis. Então ficam todos iguais e uma relação sem pessoalidade, impessoal, que vai causar situações, inclusive, de doença mental, como depressão. E o que esses frigoríficos teriam que fazer para modificar isso? Estabelecer pausas é o principal mecanismo de defesa. A cada 50 minutos, deveriam parar 10 minutos para que os trabalhadores se restabelecessem. E nesses 10 minutos, os trabalhadores poderiam andar, sentar, conversar. Também não é só para a região de Caxias, é para todos, Não, né? isso é nacional. Inclusive, nós temos uma força-tarefa nacional de frigoríficos sendo organizada pelo Ministério Público para esse importante setor da economia nacional. O Ministério do Trabalho também está organizando um grupo móvel para fiscalizar os frigoríficos em todo o país. E as duas entidades, Ministério Público e Ministério do Trabalho, vão atuar juntas em todo o país de forma harmônica e padronizada, com os mesmos critérios. Muito bem. E já estão em andamento negociações com os empresários para ver o que eles vão fazer, o que eles podem fazer? Sim, em Caxias já começamos a implantar um método de ergonomia adotado na Europa, o método OCRA, que prevê exatamente isso, pausas de 10 minutos a cada 50. Então, os maiores frigoríficos da cidade, da região, de Caxias, Garibaldi e Farroupilha, estão adotando, em parte de sua linha de produção, esse experimento e analisando os resultados. E a ideia, se isso funcionar, a ideia é estender para toda a fábrica e para todos os frigoríficos da região. Tá certo. E a questão da temperatura, hein? Temperatura. Daqui a pouco, no inverno, 10 graus, temperatura padrão lá, não? O problema é que não é a temperatura natural. A temperatura de 10 graus, quando é natural, ela tem um tipo de ofensividade, uma intensidade que atinge o trabalhador, a pessoa. E ao ar livre também, né? Lá e poder dentro, variar de ambiente, né? Pois é. Lá dentro, não. Dentro do frigorífico é uma temperatura forçada e extremamente úmida. O frigorífico é úmido porque trabalha com água gelada, lavando as carnes, mergulhando as carnes, mantendo em imersão, trabalha com gelo.
Então, além do frio, é um frio úmido, muito mais agressivo do que o frio natural. É um frio forçado e úmido. E isso agrava o movimento repetitivo, torna mais agressivo ainda, mais ofensivo o movimento repetitivo. Trabalhadores dessas áreas ficam doentes, têm morrido, inclusive, tem acontecido algum óbito? Morrido não, mas o nível de adoecimento é muito grande. Eles fogem do posto-trabalho. No primeiro emprego que aparecer, fora do frigorífico, eles vão. Quer dizer, o primeiro melhorzinho. Qualquer coisa é melhor que aquele emprego. É mesmo? É considerado hoje o pior posto-trabalho do país. Pior que a construção civil. Ah, é? É muito mais agressivo, muito mais deprimente do que a construção civil, que trabalha ao ar livre, né, na temperatura natural, com o relacionamento normal, sem o ritmo intenso e sem a repetitividade. Esses trabalhadores ganham mais por isso ou não? Acho que ganham menos que a construção civil, inclusive. E ali o que? Insalubridade, periculosidade? Insalubridade. A ofensa é a saúde do trabalhador, não é uma situação de risco. Existem máquinas, né? Caldeira, as máquinas que cortam frangos, as máquinas que fazem rodar as esteiras, as nórias. Essas máquinas oferecem perigo, mas esse risco das máquinas hoje está sob controle. Foi a primeira etapa da nossa campanha e todos os frigoríficos adotaram as medidas necessárias. Então, esse risco está sob controle. O nosso principal problema hoje é a agressão à saúde do trabalhador. Porque essa agressão é tão violenta que ao longo do tempo ela incapacita o trabalhador não só para o trabalho, mas para a própria vida. Que ele vai viver com dor o resto da vida. Vai perder, por exemplo, força nos membros superiores. Não vai conseguir ler, não vai conseguir fazer nada na vida dele. E invalida, isso é comprovado. Faz um estrago. Faz um belo estrago. Bem, mas ali naquela região, e no resto do estado nós temos também, mas principalmente ali, indústrias de móveis. Qual é a situação das indústrias de móveis? Há muitas reclamações sobre elas ou não? As indústrias de móveis, elas têm uma situação de grande risco, porque elas mexem com serra elétrica, serra de fita, serra circular, né, com produtos químicos como verniz, mexem com prego, mexem com uma série de máquinas agressivas à segurança, que põem em risco o trabalhador, e substâncias que também ofendem a saúde. Mas as maiores empresas estão mais organizadas e estão controlando esse risco. As empresas menores oferecem um risco maior de mutilação de trabalhador, por exemplo. Mas as reclamações ou, digamos, o número de irregularidades encontradas no mobiliário ainda é menor do que, por exemplo, nos frigoríficos ou na construção civil. Uhum. Na área do vinho, da uva? Não, aí nós não temos tido problemas. Na uva, por exemplo, é uma agricultura familiar, que praticamente tocada só pela família, e eventualmente, na época do raleio e da colheita, se contrata 1 ou 2 trabalhadores para ajudar a família. E aí é 1 ou 2 meses também, e ele acaba vivendo praticamente com a família. Então, não há reclamação, inclusive. Tá, e agora só entre nós, naqueles restaurantes que fazem aquelas comidas maravilhosas. Os restaurantes também, nós temos tido mais problema com padaria do que com restaurante. Padaria? Restaurante não, mas padaria sim. No restaurante só alegria. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Ainda mais lá, imagina, o senhor está lá há quanto tempo? Estou há 3 anos e meio. 3 anos, não? O problema do restaurante tem sido falta de registro em carteira de garçons, por exemplo, na época das festas, né? Ou trabalhadores temporários, né? Trabalhadores temporários. Ou no final do ano, quando o turismo se intensifica, principalmente em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, que são regiões turísticas, cidades turísticas. Então, o número de trabalhadores sem registro nessa época cresce muito. Uhum. O que tem nas padarias? O que acontece lá? A máquina de fazer massa de pão, ela trabalha com 2 cilindros que fazem a massa passar. Esses cilindros desprotegidos podem esmagar a mão do trabalhador que coloca a massa. Então nós temos trabalhado, há várias interdições já de máquinas. Não apareceu nenhum dedo ainda na massa lá, não houve esse tipo de reclamação? Ainda não. Não, mas é um risco sempre. Mas em Porto Alegre já, né? Já é? Já. E aí, inclusive, esse trabalho de proteção de amassadeiras de padaria começou em Porto Alegre. Começou com a Procuradoria aqui, conversando primeiro com os supermercados, grandes supermercados, né? Walmart, o Zafari,
o BIG... É uma coisa que eu vejo sempre até interessante, vou fazer aqui a reclamação, a queixa, vou apresentar a denúncia. Esses trabalhadores que levam água, por exemplo, na contramão nas nossas ruas aí. Onde é que, daí a pouco a gente vê alguém de bicicleta, alguém com um carrinho aí, quase dando de frente com a gente aí. Bom, isso não chega a ser, não é um problema do Ministério Público do Trabalho. Não é, mas quando tem lá o número, a empresa que está fazendo isso não é um risco ao trabalhador? Então, mas aí a empresa é responsabilizada, claro. Mas de vez em quando a gente vê, está na rua e está subindo, aí de repente o cara... Entregando água aqui? Água mineral, em Caxias não tem tanto isso, mas em Porto Alegre, levando caixas, por exemplo... Não, qualquer transporte tem que obedecer às leis de trânsito. Tem que andar na mão, tem que andar na direita, tem que parar no semáforo. Mas ali o risco é de acidente de trabalho. Se for atropelado ali, se for pego, né? Parece uma bobagem, mas eu tenho certeza que muita gente deve pensar nisso. Se é empregado, o risco é de trabalho, sim. Quer dizer, o procedimento é aquele, ligar para o Ministério do Trabalho. Sim, com certeza. Para a Procuradoria do Ministério do Trabalho. Não. A Procuradoria do Trabalho é um órgão do Ministério Público. O Ministério do Trabalho é outro órgão. A pessoa pode ligar para qualquer um dos dois órgãos, sem problema. Sim, aqui nós vamos para a Procuradoria do Trabalho. Então, Procuradoria do Trabalho em Caxias do Sul é do Ministério Público. Pode ligar para a gente. Tá certo. É uma confusão que a gente faz o tempo inteiro, né? Então vamos fazer o seguinte, para terminar o programa, o senhor esclarece direitinho para quem se liga, com quem a gente fala. Ele pode ligar para a Procuradoria do Trabalho no município de Caxias do Sul, que é um órgão do Ministério Público do Trabalho, um órgão independente, pelo telefone que está na tela, 3223-0458, código 54. Ou para o Ministério do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, do Governo Federal, né? O telefone 3221-3116. Né? E aí, qualquer um desses órgãos vai... investigar ou fiscalizar a situação. Mas tem que ficar bem claro que o Ministério do Trabalho é uma coisa e o Ministério Público do Trabalho é outro órgão. Tá bem. E o site? Sim, pode fazer a denúncia pelo site também, pelo www.prt4.mpt.gov.br. Tá lá. Tá certo, então. Tá certo? Muito bem, doutor Ricardo Garcia, muito obrigado. Muito obrigado, coordenador da Procuradoria do Trabalho do município de Caxias do Sul. Nós que agradecemos com a oportunidade, estamos sempre à disposição para o que a população precisar, o que você entender necessário. Tá ótimo, então. Até já, amigo telespectador, foi mais uma Assembleia Entrevista.